Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, 9 a 16. 1 Coríntios 3, 9 a 16. Eu vou fazer a leitura aqui na minha versão, que é a NAA. Nova Almeida Atualizada. Tá bom? Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, este receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês não sabem que vocês são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Queria convidar você para mais uma oração. Santo e amado Deus, nós nos colocamos na Tua presença nesta hora, para clamar a Ti, ó Pai, que o Teu Santo Espírito fale conosco. Mostre o Teu querer e a Tua vontade. Revele para nós, ó Pai, todo o Teu querer para as nossas vidas. Mostra para nós, ó Pai, o que o Senhor deseja com as nossas vidas, o que o Senhor deseja fazer com as nossas vidas. Nós nos colocamos na Tua presença, pedindo que o Senhor abra os nossos ouvidos, ó Pai, que abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, para nós compreendermos a Tua vontade, a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Parece que meu telefone está dando um chiado aí. Não sei se eu estou enganado. Vocês estão ouvindo bem? Está tudo bem? Tá? Muito bem. Irmãos, o nosso tema central este mês é reforma. Reforma. Como nós começamos a ver semana passada. Nada a ver com a reforma protestante, lá do século XVI. Nada a ver com a reforma de Lutero, de Calvino. A reforma que eu estou me referindo é uma reforma da nossa igreja, da nossa comunidade, mas especialmente uma reforma da minha vida. Da minha vida. Mas cabe aqui uma pergunta. Mas eu estou precisando de uma reforma? Será que eu estou precisando de uma reforma? Irmãos, nós sempre estamos precisando de uma reforma. Sempre. Nós sempre estamos precisando melhorar, crescer, corrigir rumos, tomar atitudes, fazer mudanças na nossa vida. Isso é uma coisa de sempre. Nós não podemos nos acomodar e achar que está tudo bem com a nossa vida, com Deus, com a nossa vida espiritual. E quando nós nos propomos a fazer uma reforma, e aqui você pode relacionar com a reforma lá da tua casa, a gente coloca alguns objetivos na vida da gente.
Quando a gente vai fazer uma reforma, a gente quer, por exemplo, consertar o que está estragado. A gente quer corrigir o que não está funcionando. E a gente quer remover os entulhos que estão atrapalhando. E uma reforma, meus irmãos, minhas irmãs, a gente pode fazer, quando você faz a reforma lá na sua casa, você pode fazer a reforma lá com a tua casa vazia ou com você morando lá dentro. Quando você faz a reforma com a casa vazia, é muito mais fácil, não é verdade? Bem mais tranquilo. Mas quando você faz a reforma com alguém morando lá dentro, ou você morando lá dentro, você sabe muito bem o que eu estou falando, né? É complicado, né? Há dificuldades, mudança de rotinas, mudança de atitudes, e até os relacionamentos dentro da casa ficam conflitantes por causa da obra lá dentro de casa. O que eu estou propondo para vocês hoje aqui é uma reforma da nossa vida. E a nossa vida, ela está em curso. Ela não está vazia. Nós estamos habitando nesta vida. Nós fazemos parte dela. Então, essas mudanças vão ter que ser feitas com você caminhando, você vivendo, você enfrentando as coisas. E para isso você vai ter que ter decisões, você vai ter que ter vontade. Mas, especificamente hoje, eu queria falar sobre um aspecto. Quando a gente vai fazer uma reforma, é preciso remover os entulhos. Remover os entulhos. Então, eu queria dar o seguinte título para a mensagem de hoje: remova os entulhos, eles atrasam a reforma. Removam os entulhos, eles atrasam a reforma. E eu queria convidar você, então, para a leitura de apenas um versículo de um livro que você não é acostumado a ler. Cantares de Salomão. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15. Eu vou pedir para os nossos irmãos colocar aqui. Essa versão aqui é NVI. E eu vou pedir para vocês lerem junto comigo este versículo aqui. Vamos lá, irmãos? Apanhem para nós as raposas, as rapozinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. E eu vou ler na minha versão, que é muito parecida aqui, ó. Peguem as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Então, eu queria conversar um pouquinho com você, meu irmão, minha irmã, sobre esse texto, sobre as nossas vidas e sobre a necessidade de nós removermos os entulhos da nossa vida, para que a reforma que o Senhor quer fazer em nós fique mais fácil. Primeiramente, eu queria falar para você sobre esse bichinho aí que estava aí, no versículo, as raposas. Acho que todo mundo aqui conhece o que é uma raposa, né? Uma raposa. Raposa é um animal predador, né? Ele tem um costume noturno, ele ataca de noite. Ele também é um animal carnívoro. Os alimentos das raposas são os pequenos animais, né? Ele ataca as lebres, os coelhinhos, ele ataca os pequenos animais, as aves, os peixes e alguns frutos também. Ele gosta de alguns frutos. Mas ele gosta mesmo de atacar os galinheiros, viu, irmãos?
Ele ataca os galinheiros, ele come os ovos e come os pintinhos. É interessante que as raposas, elas quando atacam, elas matam em excesso, porque elas gostam de guardar comida para os dias próximos. E elas atacam também em bandos. Não é uma só que vem um monte. Quando elas atacam, por exemplo, uma lavoura, o que os fazendeiros fazem? Eles põem os cachorros para correr atrás das raposas. Soltam os cachorros atrás das raposas. E as raposas fogem, vão embora, saem correndo. Os cachorros saem correndo atrás. E aí entra em cena as raposinhas. Por isso que o texto cita as raposinhas. As raposinhas são os filhotes da raposa. E elas atacam a lavoura. E elas vão comer os brotos das plantações. E elas destroem totalmente a plantação. Isso é a raposa e as raposinhas que fazem. Meus irmãos, na igreja também há raposinhas. Eu queria dizer para você que as raposinhas são pequenos acontecimentos. Acontecimentos desagradáveis. Normalmente de pouca importância. Mas que acabam perturbando o ambiente. Eles atingem os relacionamentos na igreja. Ele tira a paz da igreja. Eles impedem o crescimento da igreja. Na vida pessoal do crente, na nossa vida, na minha vida, na tua vida, tem algumas raposinhas que se manifestam também. Elas são as seguintes: mentiras, fofocas, invejas, falsidade, maledicência, murmuração, críticas, impureza sexual. É interessante, né, irmãos? A gente está falando sobre isso numa igreja. Mas isso tudo são pecados que podem estar presentes nas nossas vidas. E são raposinhas que afetam as nossas vidas. Quando a gente fala em impureza sexual, a gente logo pensa no quê? Na internet. Não é verdade? Hoje existe uma liberdade na internet para a gente usar. E quando a gente fala em impureza sexual, a gente pensa em muitas coisas, mas eu estou falando normalmente da luxúria, do exibicionismo. E como ultimamente tem gente que gosta de se exibir na internet. E, por incrível que pareça, às vezes gosta de exibir o seu corpo. Seu corpo. Se você, minha irmã, tem um corpo bonito, estou falando para você aqui, para você que está em casa, seja agradecido a Deus por isso. E mostre ele para o teu marido, não para o resto do mundo. Irmãos, mas as raposas, voltando às raposas, elas são animais astutos. Astutos. E quando as raposas estão fugindo dos cães, sabe o que elas fazem? Elas urinam. E quando elas urinam, elas confundem os cachorros. Porque mistura o cheiro da urina com o faro que o cachorro estava perseguindo. E os cachorros se perdem. Elas usam essas artimanhas para enganar os cachorros. Eu queria dizer para você que Satanás também é astuto. E ele normalmente fica querendo atacar a igreja, os crentes, com pequenas coisas. Com pequenos detalhes, com pequenas permissões que a gente faz. E ele vai atacando, vai enredando a nossa vida.
e de repente a gente se vê totalmente enredado por artimanhas do inimigo. Quantos estragos tem havido por aí? Porque um dia alguém começou a dar ouvidos às conversas do inimigo. E ele foi traçando as suas artimanhas. Irmãos, quantas igrejas que pararam no tempo, decresceram, foram para trás, andaram para trás. Por quê? Por causa de fofocas, intrigas, brigas dentro da igreja, desentendimento entre famílias, coisas desse tipo. Tiraram a paz da igreja, tiraram o crescimento, tiraram a ação do Espírito Santo, e as igrejas começaram a caminhar para trás. Outro dia eu vi uma palestra, irmãos, que o pastor falou uma coisa que me preocupou bastante. Ele falou que hoje existe 3 tipos de igrejas. 3 tipos. Ele falou que existem as igrejas relevantes, aquelas que crescem e que são impactantes onde estão. No bairro, na cidade, na sociedade, na vida das pessoas. Algumas igrejas são assim. Mas ele falou que tem um segundo tipo de igrejas, que não são assim tão relevantes, mas elas estão se esforçando para continuar caminhando, para continuar crescendo, para fazer a vontade de Deus. E estão se esforçando, estão lutando. E querem crescer, querem fazer a vontade do Senhor. Mas ele disse que tem um terceiro tipo de igreja. E ele falou assim, o terceiro tipo de igreja são aquelas que vão morrer. São aquelas que vão morrer. Quando ele falou isso, eu me assustei. Eu levei um susto. Aquele pastor estava dizendo que muitas igrejas vão desaparecer. Muitas igrejas vão desaparecer. Irmãos, como que nós temos que cuidar da nossa vinha? O texto fala para a gente apanhar as raposas, as raposinhas, porque a vinha está em flor, ou seja, está próximo de produzir frutos. E quando ela está em flor e próximo de produzir frutos, é o tempo que as raposas costumam atacar os vinhedos. E aí eu queria destacar então algumas raposinhas que costumam atacar a igreja. A primeira delas, irmãos, é a inconstância. A inconstância. O que é uma pessoa inconstante? É uma pessoa que fica mudando de opinião. Ela é volúvel, ela é instável. Ela fica parecida com aquele texto lá de Tiago 1,6. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. É aquela pessoa que tem épocas na sua vida que ela parece que é muito espiritual. Outras épocas na sua vida parece que ela está lá no fundo do poço. A gente não pode ser inconstante. Nós temos que ser constantes na presença de Deus. E como que se manifesta a inconstância na vida espiritual? Ela pode se manifestar de algumas maneiras. Você conhece bem isso que eu vou falar. Uma delas, ela se manifesta na leitura da Bíblia. Na leitura da Bíblia. Nós somos desafiados pela palavra a ler a Bíblia, a meditar na palavra, a conhecer mais a respeito de Deus. Porque somente lendo a Bíblia nós vamos saber a respeito de Deus. Só que esse ânimo todo que de repente a gente tem, a gente logo desanima. Dura pouco esse nosso ânimo.
as diversas atividades da nossa vida roubam o nosso tempo com Deus. A gente faz compromissos. De repente, na passagem do ano, de repente, quando eu ouço uma mensagem desafiadora, eu falo, não, eu vou ler a Bíblia toda daqui para frente, vou começar amanhã cedo. Eu já ouvi o pastor Itamar falando que se eu ler 4 capítulos da Bíblia todo dia, eu leio a Bíblia toda num ano. Então eu vou ler 4 capítulos todo dia. Ele começa com toda a disposição. Segundo, terceiro dia já está cansado, já desistiu. Já falhou um dia, agora para ler, pôr em dia, vai ter que ler 8 capítulos. Não consegue mais acompanhar. E aí ele muda o plano dele. Fala, não, eu vou ler um capítulo por dia, é mais fácil, mais tranquilo. Eu vou demorar mais tempo, eu vou demorar uns 3 anos, mas eu vou ler um capítulo por dia. Passa 15 dias, já também ficou para lá. E aí ele fala assim, não, eu vou ler alguns versículos por dia. E nem isso. Inconstância na leitura da Bíblia. Não há ânimo para isso. Não se firma nos compromissos que faz. Eu estava lendo outro dia a respeito de uma moça francesa, não sei se os irmãos ouviram falar sobre isso já, ela era cega. E um dia ela queria muito ter uma Bíblia. E ela ganhou uma Bíblia em braille. Os irmãos sabem, né? Braille é aquela Bíblia cheia de pontinhos em que a pessoa vai passando o dedo ali e vai fazendo a leitura. É a linguagem para cegos. E ela ganhou a Bíblia em braille. Ela passou a ler a Bíblia em braille. Lia diariamente. Depois de alguns anos lendo a Bíblia, seus dedos começaram a ficar cheios de calos. Ela não conseguia mais identificar a escrita da Bíblia dela. Ela não conseguia mais. Não dava mais, os seus dedos não conseguiam mais. Você pensa que ela parou de ler a Bíblia? Ela não parou, não. Sabe que jeito que ela lia a Bíblia? Com a sua língua. Com a sua língua. Irmãos, nós temos 2 olhos, uma mente privilegiada. E a gente não lê a Bíblia, não lê a palavra de Deus. Precisamos ser mais constantes na leitura da palavra. A outra inconstância que acontece com as nossas vidas são nas orações. E eu sempre vejo, quando a gente participa das vigílias de oração, como a gente sai animado daqui. Muita gente participa todos os dias, de segunda a sábado. Todos os dias está aqui presente. E fica todo animado e fala, agora sim, eu finalmente descobri o que eu preciso fazer. Orar mais. Orar mais. Mas esse ânimo dura pouco. Logo, logo, as atividades do dia a dia ocupam todo o tempo dele. E é interessante, irmãos, que nós temos tempo para tudo na nossa vida, menos para a oração. Menos para a oração. Se a gente fizer um apelo aqui na igreja, convocando os irmãos, quem quiserem participar do ministério de intercessão da igreja. Há um ministério de intercessão na igreja, que se reúne todos os domingos às 18 horas, para orar. Eu tenho certeza que vai ser bem difícil encontrar pessoas dispostas a se aliar, a se matricular nesse ministério de oração. Mas a nossa inconstância também, irmãos, se verifica na nossa busca por intimidade com Deus. E esse aqui é um assunto interessante, irmãos, porque
Se eu fizer aqui uma pesquisa entre os irmãos e falar assim, quem quer ter mais intimidade com Deus? Eu tenho certeza que mais que 80% vão dizer, eu quero. Eu quero. Eu quero ter mais intimidade com Deus. Só que a gente não faz nada para isso. Porque para ter intimidade com Deus precisa buscar, precisa orar, precisa ler a Bíblia, precisa ter comunhão. Por que será que nós somos tão assim? Por que a gente desiste tão fácil das coisas? Eu queria ler um texto para você, que está em Colossenses, capítulo 3, versículo de 5 a 10. Diz assim, irmãos: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Ou seja, o que a Bíblia está falando? É porque muitas vezes nós ainda carregamos na nossa vida muitos pecados. Muitas raposinhas estão presentes na nossa vida. E elas atrapalham o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Deus, o nosso crescimento. A nossa inconstância também se verifica quanto à casa de Deus, o templo. Graças a Deus a igreja está voltando a ficar cheia. Não está cheia ainda, mas já melhorou bastante. Por quê? Porque a pandemia nos afastou do templo. Os irmãos parece que perderam aquela alegria de estar no templo, de estar na casa do Senhor. E a gente vem no templo, a gente vem na casa do Senhor com alegria no coração, por quê? Porque a gente quer louvar ao Senhor. A gente quer adorar o Senhor. E aí a gente precisa responder algumas perguntas com muita sinceridade. E eu gostaria que você, no teu coração, respondesse isso. Por que vir ao templo? Por que vir ao templo? Você já perguntou isso para você? O que eu vou fazer na igreja? Qual que é a minha motivação de estar aqui? Qual é a minha motivação? Por que eu não tenho vontade de vir no templo mais? Será que eu me acomodei com o tempo que eu passei em casa? Davi, lá no Salmo 122, versículo 1, ele expressa toda a sua alegria em ir ao templo. Ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas eu queria falar ainda de uma terceira raposinha que incomoda a vida da igreja e as nossas vidas. E essa é terrível, irmãos, é a indiferença. O que é indiferença? É desinteresse, é frieza espiritual, é estar desmotivado, é não se preocupar com o outro. E como que isso se manifesta na vida da gente? A palavra de Deus já não me toca mais. Eu leio a Bíblia,
Deus não fala comigo. Eu venho à igreja, escuto o sermão, a palavra não fala comigo. Nós somos passivos diante daquilo que Deus fala, daquilo que os irmãos falam, daquilo que acontece com o outro. Nós não temos interesse nos visitantes. Nós não nos preocupamos com o perdido, aquele que é o nosso vizinho, aquele parente nosso que a gente sabe que precisa de Deus. A gente sabe que se ele morrer, ele vai para o inferno. E a gente não tem feito nada. Na realidade, isso é desinteresse da nossa parte. Será que nós estamos preocupados somente conosco? Somente com a nossa vida? Somente com a nossa salvação? E as outras pessoas à nossa volta? Irmãos, a indiferença é uma raposinha muito perigosa. Muito perigosa. Sabe por quê? Porque normalmente quem começa a viver uma vida desinteressada na igreja, depois de algum tempo ela começa a dizer o seguinte: ninguém se liga para mim, ninguém se preocupa comigo, ninguém conversa comigo mais. Eu não sei o que eu vou fazer na igreja. Eu não sei o que eu vou fazer na igreja. Eu estava lendo essa semana uma passagem do livro de Neemias, e Neemias estava lá servindo o rei no exílio. Ele era um exilado, trabalhava na corte do rei, estava bem lá, estava tranquilão, mas ele se incomodou quando ele soube de Jerusalém. Jerusalém estava destruída, a cidade em ruínas. E Deus incomodou o coração de Neemias, e ele desejou fazer alguma coisa pela cidade. E ele orou, ele jejuou, ele buscou a ajuda do rei, conseguiu recursos e foi para lá. Foi para lá. Mais de 1.000 quilômetros de distância, para fazer alguma coisa por Jerusalém. Chegando lá, o que ele encontrou? Um povo desanimado, derrotado, sem vontade, desmotivado, tudo destruído, muralhas derrubadas, templo derrubado, casas derrubadas. Ele encontrou gente totalmente desmotivada, mas ele estava muito motivado, muito motivado. E ele, com a sua motivação, ele foi motivando as pessoas a reconstruir os muros de Jerusalém. Uma obra grandiosa. E a Bíblia fala que depois de 52 dias apenas, as muralhas estavam reconstruídas, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. O povo tinha ânimo para trabalhar. Quando nós temos ânimo, irmãos, as coisas acontecem na nossa vida e na vida da igreja. Nós precisamos de ânimo para que isso aconteça. Irmãos, uma coisa terrível na nossa vida, que a gente precisa banir da nossa vida, é a incredulidade. Incredulidade. E eu já estou terminando, irmãos. Incredulidade. Queria que você prestasse atenção nisso. Não estou falando do ateu, não. Não estou falando daquele que não tem religião. Eu estou falando de incredulidade do crente, do cristão. Mas o que você está falando? Você está falando de incredulidade de nós aqui? Será que isso pode acontecer? Eu digo para você que pode acontecer. Pode alguém estar no templo e não acreditar no poder de Deus, naquilo que Deus pode fazer? Pode. Pode acontecer. Tem um texto lá no Evangelho de Marcos que é interessante, irmãos. Marcos capítulo 9. Jesus tinha ido lá no monte com 3 discípulos, o Pedro, o Tiago e o João.
E quando ele foi lá no monte com esses 3 discípulos, Jesus se transfigurou. Apareceu ali a glória de Deus. E foi uma visão maravilhosa para aqueles discípulos. Depois de algum tempo ali, eles desceram, voltaram para lá para baixo, desceram do monte. E quando Jesus chegou lá embaixo, Jesus se dá de encontro com uma pequena multidão. E havia ali um pai desesperado, desanimado. E esse pai mostrou para Jesus incredulidade no coração dele. Por que ele mostrou incredulidade? Porque ele tinha trazido o filho dele, um filho possesso de um espírito mau, que judiava muito do seu filho. Ele trouxe para os discípulos, e os discípulos não puderam libertá-lo. E aquele homem que tinha vindo cheio de esperança, tinha desanimado. E ele falou assim para Jesus: Jesus, Senhor, se o Senhor puder fazer alguma coisa, se o Senhor puder fazer alguma coisa, me ajuda, me ajuda. Jesus olhou bem para ele, falou assim: se o Senhor pode, se o Senhor pode. Aí Jesus falou assim: tudo é possível ao que crê, tudo é possível ao que crê. E Jesus libertou aquele garoto. Irmãos, como aquele homem estava com seu coração, com incredulidade, isso pode acontecer com a gente também. A falta de fé afeta profundamente a nossa relação com Deus. Se tem uma coisa que Deus olha para nós, para nosso coração, para a nossa vida, é a nossa fé. É a nossa fé. Se a gente não acredita, meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor Jesus pode mudar a minha vida, o que eu estou fazendo aqui? O que eu venho fazendo na igreja? Se eu não creio que Jesus pode mudar a minha família, meu filho, a minha filha, se eu não acredito nisso, por que eu procuro Jesus? Se eu o procuro, se eu venho atrás dele, eu tenho que vir com fé, eu tenho que acreditar que ele pode fazer, e que ele pode mudar as coisas, e que ele pode transformar a minha casa, a minha família. Ele pode mudar. Irmãos, essa raposinha da incredulidade nós precisamos tirar fora da nossa vida, expulsar da nossa vida. De vez em quando a gente encontra por aí, ou a gente fica sabendo de pessoas que já caminharam conosco. Já sentaram aqui nesses bancos. E hoje estão totalmente distantes de Deus. Porque deixaram o quê? Que a incredulidade tomasse conta do seu coração. Meu irmão, minha irmã, Jesus continua o mesmo. Ele não mudou. Não mudou. E Jesus será assim eternamente. Do mesmo jeito que ele foi no passado, lá no tempo da igreja primitiva, no tempo dos apóstolos, ele é hoje. Ele é hoje. E se o problema não está em Jesus, o problema está em nós. O problema somos nós, ou ele está em nós. Por isso eu queria dizer para você nessa noite, cuidado com as raposinhas, cuidado. Cuidado com os pequenos erros. Cuidado com os pequenos pecados. Lembre-se, ninguém tropeça numa rocha. A gente tropeça nas pequenas pedras que estão no nosso caminho. Irmãos, Deus quer perseverança,
fidelidade da nossa parte. Por isso eu queria dizer para você, seja perseverante, que no tempo certo do Senhor o fruto virá. Nós vimos no versículo que a videira estava em flor. A videira estava em flor. O próximo passo é aparecer o fruto. Então, permaneça fiel. Guarde a sua vinha. Expulse as raposinhas da tua vida. Santifique-se. Creia nas promessas e no agir de Deus. Ele é fiel para guardar e conduzir você em vitória. Eu queria terminar lendo um texto para você. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5. Diz assim, preste atenção, irmãos, nesse texto. Chegando-se a ele quem? A Jesus, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Olha o que a palavra fala para nós. Nós somos morada do Espírito Santo. É Deus que está construindo em mim e você essa morada. Nós temos que zelar por ela. Nós temos que tomar conta dela. Nós temos que pôr para fora todos os entulhos que atrapalham. Todos os entulhos que não deixam a gente crescer. Temos que botar para fora da nossa vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, tira para fora aquilo que atrapalha. Eu queria, nesta hora, te convidar para você abaixar sua cabeça, pensar na tua vida, pensar no como você tem vivido a tua vida espiritual, a tua vida com Deus, e pensar nas raposinhas que muitas vezes invadem a tua vida, E essas raposinhas que invadem a tua vida, elas estão vindo para destruir a tua lavoura. Não deixa que isso aconteça, meu irmão, minha irmã. Não deixa. Ponha fora da tua vida as raposinhas. Perceba aquilo que está te atrapalhando. Aquilo que não deixa você crescer. Aquilo que não deixa você se aproximar de Deus. Aquilo que não deixa você ter mais intimidade com Deus. Fale com Deus agora, aí onde você está, e fale assim para Deus, Deus, tira de mim isso, eu não quero mais, tira de mim. Remove da minha vida isso. Eu quero mais intimidade contigo, eu quero mais comunhão contigo. Eu quero viver para ti inteiramente. Santo e amado Deus, Pai Todo-Poderoso, na Tua presença nós nos curvamos, ó Pai, agradecidos a Ti pela oportunidade de ouvir a Tua palavra, de ouvirmos o desafio da Tua palavra e de ouvirmos que o Senhor quer uma vida mais santa, mais reta, mais digna diante de Ti. E tantas vezes, ó Pai, nós não temos vivido assim. Tantas vezes nós deixamos que as raposinhas tomem conta da nossa vida, do nosso coração. E atrapalham o nosso relacionamento contigo. Por isso eu quero te pedir em nome de Jesus, remova das nossas vidas tudo que atrapalha, todo entulho, todo lixo, Senhor, tira da nossa vida agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E enche o nosso coração com a Tua graça, com a Tua paz, com a Tua presença, com a Tua vontade, com a Tua palavra, para que a nossa vida seja agradável na Tua presença, e que a gente sinta o Teu amor, o
teu amor, presente em nós, a mudar e a transformar a nossa vida do jeito que o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer fazer de cada um de nós. Toma as nossas vidas nas tuas mãos e nos ajude, Senhor, nós precisamos de Ti. Nós oramos agradecidos a Ti, em nome de Jesus.